Uma situação importante aqui em relação ao negociador, e acredito que muitos já ouviram falar, é que comecei lá, sou um policial, um agente de segurança, que começou o primeiro diálogo ali com o criminoso, porque me deparei com a situação, ou fui acionado para isso, a polícia demorou um pouco a chegar, naturalmente ela vai ter um gap para chegar mesmo, ela não está no mesmo prédio. Comecei a conversação. Pode ocorrer, senhores, da conversação, do diálogo desse negociador que a gente chama de negociador primário, a primeira pessoa que está conversando ali com o criminoso, pode ser que a conversa esteja muito frutífera, que tenha se estabelecido um vínculo, um elo, um rapport, um elo de confiança entre essa pessoa que está conversando com o provocador do evento crítico e o próprio provocador do evento crítico. Então o negociador, quando chegar ao local, ele pode avaliar que é necessário ou não existe espaço para uma substituição dessa pessoa que está fazendo o primeiro diálogo para com o negociador principal, o negociador treinado para isso. Então pode ocorrer, pelo desempenho dessa conversação desse policial, o agente que primeiro tomou conhecimento do fato e começou as conversações sem concessões, ele pode ser mantido, claro, o tempo todo com orientação técnica do negociador propriamente dito, ok? Além dos primeiros passos, né, que a gente conversou agora, que aquele policial, o agente que primeiro se deparou com a ocorrência, ou foi acionado em alguma edificação em que ele trabalha, ou local que ele trabalha, compõe lá a fase da confrontação. Então, confrontação tem lá os primeiros passos, a primeira intervenção, mas compõe também, além do que a gente conversou agora aqui, esses primeiros passos, a resolução da crise mesmo. Os primeiros passos são dados porque a gente está esperando a chegada da polícia especializada. Com a chegada da polícia, ela vai literalmente colocar em prática a resolução e um plano específico de resolução da crise, né? Depois que se deparar com as circunstâncias e se instalar e etc. E aí, quando a gente fala de resolução, é literalmente essa fase, esse momento em que, de acordo com as variáveis, características do local, tudo relacionado ao perfil do provocador do evento crítico, que tipo de vítima a gente tem lá, que tipo de relação tem entre eles, os posicionamentos dos nossas equipes lá, o grupo de intervenção, né, o sniper, o atirador lá de precisão, a forma com que o negociador está conduzindo a ocorrência, enfim, diante de todas as possibilidades, todas as opções táticas, alternativas táticas, levantamento de informações, andamento da ocorrência, vai se dar a resolução da crise dentro daquilo que o gerente da crise entende mais apropriado e, claro, vai-se sempre buscar, como a gente conversou, a resolução da ocorrência, com a rendição dos provocadores de evento crítico, né, a liberação dos reféns ou vítimas, enfim, a preservação da vida de todas as pessoas envolvidas, a aplicação da lei e restabelecimento da ordem através da negociação. Não sendo possível, pode-se usar a negociação preparatória e pode-se empregar uma outra alternativa tática daquelas que nós conversamos aqui, e quem vai definir isso vai ser realmente o gerente da crise. Então, vencida a etapa da resolução, ou seja, que cada ocorrência vai ter o seu time, o seu tempo de resolução, a gente então encerra essa fase de confrontação, né, a fase em que a ocorrência está sendo resolvida, e a gente passa para, ou seja, a ocorrência, o gerenciamento da crise não acaba aí. Eu consegui lá obter a rendição dos criminosos, ou foi necessário o emprego do sniper ou do grupo de ações táticas, o grupo de intervenção. Ou seja, resolvida a ocorrência, seja qual for a alternativa tática que foi empregada, de qualquer forma, resolvida a ocorrência, a situação do gerenciamento não acabou ali. Eu tenho uma fase da pós-confrontação que sucede à resolução, ao encerramento do evento crítico, envolve atendimento médico para as pessoas envolvidas, vítimas, reféns, o próprio criminoso, eventualmente o policial, qualquer pessoa que tenha se ferido nessa situação de resolução da ocorrência, o cumprimento das garantias, ou seja, eu preciso cumprir as garantias legais. Mas, além disso, o que se deseja é que a ocorrência seja resolvida através dos diálogos e concessões. A gente tem que uma das premissas a serem cumpridas pelo negociador é que ele não pode prometer situações ilegais ou situações que não vão ser cumpridas, ele não deve blefar. Então, em geral, a conversação, os diálogos se deram em torno de situações que poderiam ser cumpridas, resolvida a ocorrência com a entrega do criminoso, né? Se alguma das promessas, das garantias prometidas não foram cumpridas ainda, aquelas que podem ser cumpridas, claro, este é o momento, né, o pós-confrontação, de realizá-las. E, claro, fazer um relatório de evento, um relatório de feedback,
porque, claro, todo o histórico relacionado a essa ocorrência, ou qualquer outra ocorrência, esse relatório sempre vai servir de parâmetro para um estudo de caso, para avaliações futuras em relação a situações da mesma natureza. Ok, senhores? Então, com isso, a gente encerra aqui as fases do gerenciamento de crises e nós também encerramos o nosso curso. Então, agradeço a paciência de todos, espero que a nossa ação de treinamento tenha sido útil para o nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Como nós conversamos aqui, o escopo do curso é dar suporte para os agentes de segurança institucional que estão fazendo o curso para entender o seu papel nesse cenário, sobretudo naquela eventual necessidade de estabelecer uma primeira intervenção, dar os primeiros passos em relação a essa ocorrência. Em relação ao público interno também, que embora não seja agente de segurança, participe do treinamento, ter aquela noção de qual é a minha participação para facilitar, né, em relação à situação de ocorrência, para eu ser um facilitador e não alguém que atrapalhe o ambiente do gerenciamento da ocorrência, do gerenciamento da crise. Ok, senhores? Então, esse é o meu e-mail, carlos.mpdft.mp.br. Precisando de algum contato, algum material a respeito deste assunto, nós estamos à disposição.